Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e você está no canal Aprenda Matemática aqui. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre dízima periódica e fração geratriz. Vou te explicar o que esses conceitos significam, como ligar um ao outro e como obter também a fração geratriz de uma dízima periódica, que é o mais importante. Então vem comigo, vem aprender tudo o que você precisa saber sobre dízima periódica e fração geratriz. Olha só, aqui nós temos uma dízima periódica e aqui do lado dela a sua fração geratriz. Então a fração que gera essa dízima periódica é essa fração 5 nonos. Lembrando, gente, que uma fração corresponde a uma divisão do numerador pelo denominador. Então, a divisão de 5 por 9 resulta nesse número decimal aqui, que é uma dízima periódica. E uma dízima periódica nada mais é do que um número decimal infinito periódico, ou seja, que há uma repetição nos seus algarismos. Nesse caso, o número que está se repetindo é o número 5, apenas ele se repete aqui. Então, essa é uma dízima periódica composta pelo número 5 se repetindo. Aqui, nesse caso, nós temos uma outra dízima periódica e a sua fração geratriz. A fração geratriz, nesse caso, é 21 nonos, ou 21 dividido por 9, que resulta nessa dízima periódica aqui. Então, nós temos apenas o número 3 se repetindo nessa dízima periódica. Agora eu vou te mostrar o que é período e antiperíodo e o que é uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Período é todo aquele número que se repete depois da vírgula. Então, você tem os números ali que estão se repetindo, você tem o seu período. O antiperíodo é aquele ou aqueles números que estão à direita da vírgula, porém não se repetem. Olha só, vou te mostrar alguns exemplos. A dízima periódica 0,444. Quem que é o período? Quem que é o número que está se repetindo? Ah, professor, é o número 444. Não, gente. Aqui é apenas o número 4 que está se repetindo. Ele se repete infinitas vezes. Então, o nosso período é apenas um número 4 que está se repetindo aqui. Então, o período é o número 4. E o antiperíodo? Tem algum número aqui que não está se repetindo e está à direita da vírgula? Não. Então, nesse caso, a gente não tem um antiperíodo. Eu vou colocar só um tracinho ali. Então, resumindo, uma dízima periódica vai ser composta somente quando ela tiver um antiperíodo. Se ela tiver parte inteira à esquerda da vírgula e à direita da vírgula tiver apenas números que se repetem, ela é uma dízima periódica simples, como no caso daqui, ó. A gente tem uma parte inteira na esquerda da vírgula, porém na direita a gente tem apenas números que estão se repetindo. Nesse caso, a gente tem uma dízima periódica simples que tem uma parte inteira. Agora, olha só, gente, aqui no nosso segundo caso, nós temos essa dízima periódica aqui. Vamos identificar o período. Quem está se repetindo aqui? Nesse caso, o número que se repete é o número 1. Então, a gente vai colocar aqui o número 1. E aqui, quem que é o antiperíodo? Quem que é o número que não se repete e está à direita da vírgula? O antiperíodo é só à direita da vírgula, tá, gente? O número que está à direita da vírgula e não se repete é o número 2. Então, nós temos o antiperíodo igual a 2. Beleza. Nesse caso aqui, nós temos uma dízima periódica composta, ok? Vamos continuar aqui. E olha só essa daqui. Vamos identificar o período. O período é o número que se repete, né? E nesse caso, o número que está se repetindo é o número 62. 62, 62, 62. Então, o período é o número 62. O antiperíodo é aquele número que está à direita da vírgula e não se repete. Nesse caso, nós temos o número 47. 47 é o meu antiperíodo. Colocamos aqui, então, o antiperíodo 47. E, nesse caso, nós temos uma dízima periódica composta. Ela é composta porque tem antiperíodo aqui à direita da vírgula, ok? Agora, olha essa daqui, ó. 2, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Nesse caso, o nosso período é o número 451, que é o número que está se repetindo aqui. Então, o período está marcado aqui. O antiperíodo, professor, quem que é? Não temos antiperíodo aqui. Aqui não tem nenhum número à direita da vírgula que não se repete. Então, nesse caso, nós não temos um antiperíodo e, por isso, nós temos uma dízima periódica simples. Então, resumindo, período são os números que se repetem,
Anteperíodo é o número que não se repete e está à direita da vírgula. Dízima periódica simples é aquela que tem apenas período depois da vírgula, podendo ter uma parte inteira à esquerda da vírgula, pode ter parte inteira. E dízima periódica composta é aquela que tem um anteperíodo, como no caso dessa daqui e dessa daqui, que possuem aí anteperíodo. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Agora eu vou te mostrar como obter a fração que gera a dízima periódica. Olha só, encontrando a fração geratriz. Basicamente, o que a gente precisa é começar assinalando o período da nossa dízima. Nesse caso aqui, a gente tem uma dízima periódica simples, vamos assinalar o período dela. O período, nesse caso, é o número 2. Então, em cima da nossa fração, nós vamos colocar o número 2. E embaixo a gente vai colocar o número 9 numa quantidade de vezes igual à quantidade de números que se repetem. Nesse caso, apenas um número está se repetindo. Então, eu vou colocar apenas um número 9 aqui. Feito, gente? Agora, olha o exemplo aqui do lado. 0, 4, 1, 4, 1. Nesse caso, a gente também tem uma dízima periódica simples e nós temos aí o número 41 se repetindo. Identificamos o período 41 e em cima, então, vai o número 41. Embaixo, gente, vai um número 9, uma quantidade de vezes igual aos números que se repetem. Nesse caso, dois números estão se repetindo, então eu vou colocar o número 9 duas vezes. E aí está a fração geratriz da dízima periódica. Professor, e simplificação, não vamos fazer? Não, gente, porque nesse caso o número 41 é um número primo. Podemos até simplificar se for o caso, mas aqui nesse caso é impossível simplificação, e nesse caso aqui também era impossível simplificação. Agora olha esse caso aqui, a gente tem um número que não se repete. Esse número que não se repete vai dar um pouquinho de trabalho aqui para a gente. Nesse caso, quando a gente tem um número aqui que não está se repetindo, não importa se é anteperíodo ou não, a gente vai simplesmente pegar o número até o final do período, ok? Pegamos, então, a dízima até o final do período, do começo até o final do primeiro período. Então, o número ficou 123. Vamos colocar aqui, Sempre a gente vai ignorar a vírgula nesses casos, tá, gente? Então, ficou o número 123 e embaixo eu vou colocar o número 9 numa quantidade de vezes igual aos números que se repetem. Então, a gente tem aqui 23 se repetindo, são dois algarismos se repetindo, então a gente vai colocar 99 embaixo. Em cima, gente, falta mais uma coisa. Eu preciso subtrair o número que vem antes do período. O número 1 é o número que vem antes do período aqui, que é o 23. Então, eu vou subtrair 1 daqui. E vai ficar como em cima? Vai ficar 122 sobre 99. E mais uma vez, aqui a gente tem a nossa fração geratriz para essa dízima periódica. Faz lá 122 dividido por 99. Você vai encontrar essa dízima periódica aqui. E mais uma vez, a gente não pode simplificar aqui, gente, porque não tem divisores em comum aí, o 122 e o 99. Agora, olha esse caso aqui. A gente tem o número 2,157,157. Vamos marcar o número aqui até o final do primeiro período, ficou 2.157. Vamos colocar esse número em cima. E dele eu vou subtrair o número que vem antes do período. Nesse caso é apenas o número 2 que vem antes do período, né? Então, vou fazer aqui menos 2. Embaixo eu vou colocar o número 9 numa quantidade de vezes igual à quantidade de números que se repete. Então, eu tenho 3 números que se repetem, vou colocar 3 números 9 aqui embaixo. Feito isso, eu posso simplesmente fazer essa continha de menos aqui, 2.157 menos 2 dá 2.155. Isso daqui vai estar sobre o 999 que a gente tem aqui embaixo. E mais uma vez, não podemos simplificar aqui porque não há divisores em comum entre o 2.155 e o 999. E aqui está, é claro, a fração geradora para essa dízima periódica aqui. Divida lá 2.155 por 999 e você vai obter esse número aqui. Vamos continuando aqui, gente, e aqui nós vamos ter mais um detalhe. Quando a dízima periódica possui anteperíodo, a gente tem aí umas regrinhas adicionais que precisam ser observadas. Olha só como que vai ficar. O começo é bem parecido. Vamos marcar o número até o final do primeiro período. Então, aqui o 4 começa a repetir para cá, então a gente marca até o final do primeiro 4 aqui. Então, eu tenho o número 214. Vamos colocar esse número em cima. E dele eu vou subtrair o número que não se repete, ou seja, o número antes do período.
21 é o meu número aqui que não está se repetindo, vamos colocá-lo aqui então. Embaixo, gente, olha só como tem novidade. Vamos colocar 9 para a quantidade de números que se repetem. Nesse caso, é apenas o número 4 que está se repetindo. Então, eu vou colocar apenas o número 9. Só que do lado do 9, agora eu vou adicionar zeros. Quantos zeros? Depende de quantos números eu tenho no meu anteperíodo. Eu tenho apenas um número aqui no meu anteperíodo, então eu vou colocar apenas um número 0 aqui. Vamos só fazer a conta de menos em cima e a gente vai ter a nossa resposta. 214 menos 21 dá 193 e embaixo fica o número 90. Aqui está então a nossa fração geratriz, não dá para simplificar, e se você dividir lá 193 por 90, você vai obter essa dízima periódica aqui, 2,1444, e os 4 se repetem infinitamente, ok? Vamos aqui para mais um exemplo envolvendo os zeros, 0,32111. Olha só, nós temos aqui o nosso anteperíodo. Vamos marcar o número, então, até o final do primeiro período. Vai ficar aqui 321, porque depois esse número 1 aqui começa a se repetir. Então, 321 é o número que vai em cima. Dele, eu vou subtrair o número que vem antes do período, nesse caso é o número 32. 0,32 é 32, né, gente? Então, 32 eu vou subtrair aqui. Embaixo eu vou colocar uma quantidade de 9 igual à quantidade de números que se repetem. Nesse caso, apenas um número se repete. Então, eu vou colocar 9. E zeros numa quantidade de números que eu tenho no meu anteperíodo. Eu tenho 2 números no meu anteperíodo, então eu vou colocar 2 números zeros aqui. Fazendo a conta de menos, eu vou obter a minha fração geratriz aí. E 321 menos 32 dá 289 sobre 900, que é o número que a gente já tinha aqui embaixo. E aqui está então a nossa fração geratriz. Não há como simplificá-la, ela vai ficar dessa forma aqui mesmo. E se você dividir 289 por 900, vai obter esse número aqui. E essa foi então a nossa aula sobre dízimas periódicas, gente. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida ou eu esqueci de falar alguma coisa sobre as dízimas periódicas e as frações geratrizes, coloque aí embaixo nos comentários também para você poder ajudar mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!